Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gravei um vídeo para falar sobre canema. Mas o que é canema? Bom, canema é uma planta muito conhecida no Brasil como mastruz, citando um pentágono de estado do Nordeste brasileiro, a saber, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Esta planta ela é conhecida como mastruz. Mas quando você chega no estado da Bahia, norte da Bahia e o sudeste de Minas Gerais, ela é conhecida como Santa Maria. Preste bem atenção. Mastruz no pentágono de estados nordestinos, Santa Maria, na Bahia e em Minas Gerais. Não é generalizado no estado, né? Muitos também conhecem por mastruz. Mas quando você chega aqui no estado de São Paulo, no litoral de São Paulo, esta planta muda de nome e ela passa a ser conhecida como canema. Então, mastruz, o bem conhecido em todo o Brasil, é a mesma Santa Maria, é a mesma chamada canema, tá certo? Então esta planta é mastruz, Santa Maria ou canema. Preste bem atenção o que eu vou explicar para vocês, que é sobre os efeitos medicinais. O mastruz, ele deve ser tomado com leite, tá certo? Todas as manhãs em jejum, com leite pela manhã em jejum. Como é que se toma o mastruz com leite pela manhã? Vou explicar. Quando eu estava a serviço naval no Rio Grande do Norte, o reitor da Universidade de Solânia e Bananeiras, na Paraíba, precisava de uma pessoa que fosse imune a veneno para desinfectar uma área da faculdade. Mas como não foi possível, em comunicação com o meu padrasto, que era um capitão naval, ele disse para o reitor que ele tinha uma pessoa que era imune a veneno. Então ele fez o contrato, recebeu o dinheiro, me passou uma parte e ficou com a outra para ele, claro, né? E daí eu vim para cuidar deste trabalho. As pessoas que trabalhavam com este tal veneno não se equilibravam, tinha 3 médicos de plantão, mas eu fui a pessoa indicada e não foi necessário médico para cuidar de mim e deixei todo o serviço pronto e graças a Deus ficou todo mundo feliz. O reitor, o meu padrasto e claro eu também, né, por ter executado este serviço. Só que neste período de tempo, que foi de 30 dias, eu era novinho, bonitinho, então arrumei uma namorada, né, uma caipira, e esta namorada era uma moça muito doente. E daí eu conversei com um dos médicos naval, a saber, era um major que me considerava como irmão, e ele foi e me passou a receita desta planta que é mastruz. Preste bem atenção a receita qual foi. Bom, ela estava quase morrendo, não é? Inclusive era de família pobre, não podia pagar médicos caros. E eu fiquei entristecido, né? Agora eu não vou terminar o namoro com esta moça somente porque ela é doente. Eu vou cuidar dela. Embora depois eu vá embora, mas não importa. O que importa para mim é que eu veja ela ficar com saúde. Então eu internei ela 2 vezes lá no hospital da faculdade mesmo, mas ela não conseguiu ficar boa, os médicos não conseguiram cuidar dela. E quando foi um dia, eu recebi uma ligação de telefone me chamando para Paraíba porque ela estava morrendo. E daí o major, ao saber o nome, Major Montenegro, acredito que não existe mais, ele me disse, é o seguinte, eu disse era o meu codinome naval, viu pessoal? Aí ele foi e me disse, é o seguinte,
Você, quando chega lá, você pega mastruz e você espreme o sumo do mastruz, 1/3 de um copo de 200 ml, tá ok? Pela manhã, antes de tirar o leite do peito da vaca. Coloque o sumo do mastruz e mais 1 colher de açúcar, vá até o curral e encha o copo de leite tirado do peito da vaca na hora. Faça isso por 30 dias e eu quero ver o resultado. Era a época fértil do ano, a época em que os mastruz se exibem, até junto na mesma época também são época de muitos caruru. Não sei se vocês conhecem caruru, mas muita gente conhece o que é caruru. E também o mastruz, ele acostuma nascer junto com o caruru. Então, graças a Deus tinha bastante. Eu fui e passei a receita para eles e eles de imediatamente, claro, né, toda a família já cuidou de arrumar mastruz e nós preparamos o sumo do mastruz. E com 1 colher de açúcar, todo dia, ia lá no curral e colocava o leite quentinho tirado da hora dentro desse sumo de mastruz e ela tomava, pessoal. Quando foi com 20 dias, esta moça já estava bem feliz e não estava mais sentindo sintomas de doença. Estava ficando aceleradinha, toda muito contente e todos nós estávamos muito felizes, tá certo? Então aqui eu corto a explicação para explicar para vocês a receita e volto a dar o ponto final do vídeo referente às explicações da saúde dela. Veja bem a receita. Aqui eu tenho 3 copos de 200 ml, correto? Este copo de 200 ml cheio dividido em 3 partes iguais, né, de 33,33%, que é 1/3. Aqui está 1/3, 2/3, 3/3, que formam 1/2. Um copo de 200 ml, mas pode ser uma medida maior, não pode ser menor do que 200 ml, correto? Dentro deste terço aqui, digamos que seja o sumo do mastruz, correto? O sumo do mastruz. Então, esta receita eu estou mostrando nos copos para as pessoas que não têm conhecimento exato de 1/3. 1/3 é, por exemplo, um vasilhame cheio, como no caso aqui é um copo, divididos em 3 partes iguais, correto? Então, uma parte dessa é 1/3. Qualquer uma dessas 3 é 1/3. Você coloca 1 colher de sopa de açúcar, tá certo? Dentro deste sumo de mastruz. Não importa que seja um pouco mais forte, um pouco mais fraco esse mastruz. Você só tem que pegar 1/3 do sumo do mastruz. Você coloca dentro do copo, coloca 1 colher de açúcar e você vai até ao curral e enche esse copo com leite tirado do peito da vaca na hora, tá certo? Leite de vaca tirado do peito dela na hora, lá no curral, pela manhã, em jejum. Você prestou bem atenção. Se esta receita é equivalente para esses leites industrializados, isto eu não posso te falar, porque na época eu nem conhecia sequer leite industrializado, não é? Eu vim conhecer leite industrializado quando eu resolvi conhecer o Rio de Janeiro. Então eu só conhecia leite do peito da vaca, aquele leite gostoso que a gente podia tomar até 1 litro e não fazia mal para nós. E muitas pessoas têm por aí. Isto já dificulta um pouco para as pessoas da cidade. Então está explicado a receita, vocês entenderam, não é? Presta bem atenção para não se confundir. Eu disse 1/3 de sumo de mastruz, 1 colher de açúcar e o resto do copo preenchido com leite de vaca tirado do peito dela na hora pela manhã em jejum. Você tem que estar em jejum.
Esta receita não tem contraindicação, pode ser tomada por todo o público feminino e masculino também, tá? Ok, pessoal? Vamos agora saber do resultado da saúde dela. Então, eu pedi permissão à família e daí eles me deram essa permissão e eu levei ela para Natal. Fiquei com ela na casa da minha mãe por 15 dias, com todo o respeito que na época, graças a Deus, a gente tinha respeito, e eu vinha de uma entidade de respeito, e daí então ela ficou na casa da minha mãe como que fosse minha irmã e não minha mulher. Com todo o respeito, graças a Deus, me orgulho disso, né? Da minha pessoa, do meu caráter moral, que foi o meu treinamento que eu recebi dos meus pais, da minha família e dos meus treinadores oficiais, graças a Deus. Bom, então, lá foi detectado que o problema dela era problema, o quê? De TPM, né? Posso falar aqui porque é um vídeo profissional, ao saber, TPM, né? Menstruação. E daí ela sentia muitas cólicas, ela estava magrela, ela estava anêmica, e daí as cólicas diminuíram, ela começou a se restabelecer, ela não precisou de nenhum outro remédio de farmácia, remédio nenhum de farmácia, o único remédio para o tratamento dela foi o sumo do mastruz com leite. E daí eu trouxe ela de volta, aos 30 dias ela estava bem. Aos 60 dias, eu fiquei namorando com ela. Voltei para o Rio Grande do Norte, mas fiquei vindo visitar Paraíba. E eu passei a gostar dela. E daí ela começou a criar corpo, começou a ficar uma moça muito bonita. E eu fiquei tão gamado nela que acabei noivando. Mas só que eu não me casei, né? Eu vim me casar aqui com uma moça de São Paulo, né? A sorte, não somos nós que decidem. Tudo bem, pessoal, mas graças a Deus, quando eu acabei o noivado com ela, ela ficou muito bem. E daí então ela arrumou o namorado dela, se casou, se tornou mãe de filho. E esta receita se espalhou por lá pela região e as mulheres passaram a tomar. Vocês entenderam? Então aqui eu estou falando sobre o mastruz, passando essa receita para vocês, para o público feminino em primeiro lugar. Então ele é equivalente, né, para as dores menstruais, cólicas, de TPMs e etc. Só que também ele tem os efeitos para machucaduras, para cicatrizes internas, tá certo? Por exemplo, você machuca um braço, uma perna, ou você cai alguma queda, machuca você por dentro, e você tomar esse mastruz com o leite, nesta dose em que eu passei, ela é muito benéfica. Então eu estou falando aqui de mastruz por causa desta passagem que teve na minha vida, e eu vim conhecer esta medicina através deste ato, salvando uma pessoa através do conhecimento dos meus amigos náuticos. Tá ok, pessoal? Então aqui eu falo para vocês mais uma vez que este remédio ele não tem contraindicação e ele é equivalente com o leite tirado do peito da vaca. Na parte da manhã você tem que estar em jejum. Agora, se ele é equivalente para esses leites industriais, que eu nem sei se isso é leite ou se só tem cor e gosto, isso daí eu não estou recomendando você tomar sumo de mastruz com leite industrial. É com leite tirado do peito da vaca, tá bom, pessoal? Graças a Deus, até os dias de hoje está comprovado a saúde desta moça, que hoje é uma senhora de idade, mas graças a Deus, os demais, como minhas irmãs, e daí por diante que tomaram esses remédios, começaram a se sentir bem, e graças a Deus foi ótimo, e eu muito agradecido pela saúde dela, e a este meu grande amigo, que se não existe mais, que Deus o abençoe e coloque ele em um bom lugar por ter me dado esta indicação. Ele era um médico naval, viu, pessoal, ao saber, não era uma pessoa qualquer. Então é isto.
Vocês entenderam? É com muito prazer que eu coloquei este vídeo perante vocês. Mas todos aquele ou aquelas que forem fazer esta receita, não exagere. Faça isto que eu recomendei. É 1/3, tá certo, do sumo do mastruz, 1 colher de açúcar e o resto do copo preenchido com o leite da vaca. Você viu que os 3 deu copo cheio, os 3/3, ok? Muito bem. Você que tem dores menstruais, tem um círculo de TPM que destrói sua vida, toma o suco do mastruz com leite do peito da vaca tirado na hora em jejum. Faça isso pelo menos por 20 ou 30 dias, tá? E tenha uma boa saúde e quero ver todas vocês com saúde, gerando os filhos da nossa pátria. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.